Fala aí, família, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias e novidades do nosso Vascão. Pessoal, o Vasco já está planejando 2025 e já há informações aí de que o Vasco estaria pensando em contratar de 3 a 4 reforços de peso para a próxima temporada e um desses nomes seria o atacante Richarlison. Será? Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui de jogadores que estão perdendo muito espaço com o técnico Rafael Paiva. Vamos falar de mais uma partida que será disputada aqui mesmo em Brasília e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo no nosso canal. Nossa meta é chegar a 220 mil inscritos. Bom, pessoal, depois de receber algumas chances aí e engatar uma sequência no time titular, o meio-campista JP perdeu muito espaço no Vasco. O volante de 19 anos, tratado como uma promessa nas categorias de base, não vem sendo sequer relacionado para os jogos do Vasco. Isso vem causando uma grande estranheza aí entre os torcedores vascaínos, que contestam sempre aí o Galdames está na lista de relacionados e o jovem garoto JP não, né? O jogador está no ano de transição para o profissional e fez sua estreia no time principal nessa temporada, quando entrou em campo pela primeira vez na vitória do Vasco por 2-1 contra o Grêmio na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador nasceu em 2005 e ele tem idade para jogar mais 2 anos ainda no Sub-20, por exemplo. O JP recebeu sua primeira chance como titular, ainda sob o comando do Álvaro Pacheco, mas sua melhor sequência foi com o próprio Rafael Paiva, quando deu assistência para o gol do David na goleada por 4-1 contra o São Paulo na 11ª rodada, e depois disso foi a campo em 5 partidas consecutivas. Sua última aparição foi no empate por 2-2 com o Criciúma fora de casa no dia 18 de agosto. Na ocasião ele entrou nos 36 minutos do segundo tempo na vaga do Paê. Essa também foi a última partida no qual o jogador foi relacionado. Nos últimos 6 jogos, Atlético Paranaense 3 vezes, Vitória, Flamengo e Palmeiras, o JP sequer ficou como opção no banco de reservas. O próprio Rafael Paiva comentou sobre esse assunto após o clássico contra o Flamengo. Ele disse que sempre tenta ser o mais coerente possível. Afirmou que a escolha é sempre questionada. Ele disse que o Galdames treina em altíssima intensidade. As escolhas também são uma resposta para o grupo. Ele disse que cobra bastante aí para os jogadores treinarem cada vez mais e que eles precisam estar sempre em alto nível. Ressaltou mais uma vez que o Galdames treina em altíssima intensidade e que ele dá o recado quando traz o jogador para essa relação, né? A relação de jogadores aí que sempre viajam com o elenco vascaíno que vão para as partidas, né? E outros jogadores, além do JP, que vem perdendo muito espaço, visivelmente aí é o Rossi, né, cara? O Rossi esteve para sair do Vasco, mas não aconteceu a saída do jogador, ele permaneceu, mas não vem sendo relacionado, né? Vem ficando muitas vezes fora até mesmo do banco de reservas, assim como o Alex Teixeira, que somente atuou em uma partida desde o seu retorno. É verdade, foi relacionado em alguns jogos, mas nos últimos jogos ele sequer viajou com o elenco vascaíno, inclusive mesmo aqui para Brasília, ele não veio com a delegação do Vasco. E também o Souza, né, cara? O Souza também é outro jogador que perdeu muito espaço aí, jogou pouco, não vem colaborando com absolutamente nada, assim como o próprio Alex Teixeira, né? Com certeza aí o Rafael Paiva deve estar vendo que esses jogadores não têm condições de vestirem a camisa do Vasco. O JP certamente em breve deverá retornar para a base, pelo que o Paiva vem analisando aí, né, cara? Não vem dando oportunidades pro garoto, certamente ele deverá voltar aí para as categorias de base aí pro Sub-20 do Vasco, e o Vasco deverá utilizar um elenco mais enxuto, né, e dando poucas oportunidades também ao próprio Alex Teixeira, ao Souza e também ao Rossi. Vai ressaltar que pode entrar mais jogadores nessa lista aí que já estão entrando, né, cara? Como, por exemplo, aí o Robert Rojas, que ficou fora do jogo contra o Palmeiras, sequer foi relacionado também para a partida, não viajou com a delegação aqui para Brasília, não teve nenhum tipo de problema aí muscular, algum problema de lesão. O jogador somente ficou por opção técnica do Rafael Paiva, não foi relacionado, né? Pode ser que ele também seja mais um jogador aí que não deverá ser utilizado pelo treinador nos próximos jogos aí do Vasco. Sempre bom lembrar que a defesa do Vasco é bem escassa, né? Temos jogadores, somente jogadores da base no banco de reservas, caso o Rojas não seja relacionado para as próximas partidas. Também tivemos aí também o retorno do João Vitor, mas a tendência é que tenhamos aí jogadores para a zaga, jogadores mais inexperientes, né? Jogadores da base como Lincoln e também outros nomes. Deixe nos comentários se você concorda com o Paiva em dar poucas oportunidades a esses jogadores aí, JP principalmente, o Rossi, Alex Teixeira, também o Souza e por último aí o Rojas, que sequer foi relacionado também.
Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de uma baita cópia que o Mônaco lá da França copiou do Vasco, né, cara? Faltou criatividade aí na capa, né, cara? O Mônaco lançou a terceira camisa aí, seu terceiro uniforme para a temporada e a camisa é idêntica do Vasco, cara. Com certeza eles só trocaram o escudo do Vasco e colocaram do Mônaco aí nessa camisa porque é idêntica, né, cara? A camisa do Vasco anteriormente foi lançada em homenagem lá aos camisas negras, né, cara? E agora o Mônaco lança uma camisa idêntica em comemoração ao seu centenário, né? Com certeza a capa ficou com preguiça nessa ocasião e lançou a mesma camisa do Vasco para o Mônaco. E eles meio que reciclaram, meio que reaproveitaram o modelo do Vasco para lançar para o clube francês. Nesse ano o Vasco deve ter aí alguma camisa 3 também a ser lançada, foi confirmado aí poucas semanas atrás que a capa ainda vai lançar uma camisa 3 para o Vasco nesse ano de 2024 e pode ser que em breve aí nas próximas semanas tenhamos aí o lançamento dessa camisa, pode ser, quem sabe, seja a camisa 3 do Mônaco no ano passado, vindo aqui para o Vasco, né? Certamente a capa deverá fazer um modelo um pouco mais simples, já que o contrato se encerra a partir de maio, né? O Vasco estendeu um pouco mais esse contrato com a capa, só que a tendência é que não renove por mais temporadas esse contrato aí. Infelizmente, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tivemos nenhuma novidade quanto a fornecedor esportivo no Vasco. Se falou em várias marcas, Nike, Mizuno, Puma, também aí a própria capa em renovar o contrato e também outras marcas que já estão descartadas, mas não tivemos nenhuma novidade, nenhum assunto comentado aí nos últimos dias a respeito da nova fornecedora esportiva do Vasco. Como a gente sabe, tudo no Vasco é demorado, né? Não sabemos também como que está essa busca. Vamos aguardar aí, se tivermos alguma novidade, vamos trazer aqui no canal. Bom, e seguindo com o nosso girão de notícias, o Vasco vai jogar mais uma partida aqui no Mané Garrincha, em Brasília, no Campeonato Brasileiro. O jogo será contra o São Paulo, só que dessa vez o mando de campo é do São Paulo e será válido pela 30ª rodada do Brasileirão e acontecerá no próximo dia 20 de outubro. O São Paulo transferiu esse jogo aqui para Brasília devido aí a apresentações do artista Bruno Mars, do cantor Bruno Mars, que fará shows no Morumbi. E o São Paulo meio que será prejudicado, o Vasco, claro, beneficiado, porque o São Paulo não vai jogar na sua casa, né? Tomara que dessa vez o Vasco conquiste um bom resultado. Só não vou saber dizer ao torcedor se será meio a meio, assim como foi o jogo contra o Palmeiras, porque não foi divulgado ainda a venda de ingresso e não sabemos se vai ter metade de torcedores de São Paulo e metade de torcedores do Vasco. Eu acredito que não, porque só o Vasco, só acessa 7 partes, cometeu uma burrice dessa tão grande e vendeu um jogo da maneira que vendeu contra o Palmeiras por uma mixaria, né? Com certeza o São Paulo será mais esperto nessa ocasião aí. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui de uma notícia trazida pelo ídolo Edmundo. Ele confirmou que o Vasco vai contratar aí a partir de 2025 de 3 a 4 reforços de peso. E um desses nomes seria o atacante Richarlison, que já foi especulado várias vezes no Vasco, inclusive pelo próprio Edmundo, né? Segundo o Edmundo, a ideia da diretoria para 2025 é a manutenção de todos os principais jogadores e a contratação de 3 a 4 jogadores de peso aí para a próxima temporada. Um para o sistema defensivo, um para o meio-campo e 2 para o ataque. O único nome que ele revelou que a diretoria teria interesse é no atacante Richarlison, e ele disse que o Vasco sonha com esse jogador e pode garantir que 2025 será diferente, de acordo com Edmundo. O nome do Richarlison, inclusive, já esteve ligado ao Vasco na atual temporada. No início do ano, houve uma especulação de que o jogador voltaria ao Brasil por empréstimo para defender o Vasco. Porém, isso não aconteceu, né? Como todo mundo sabe, ele segue lá no Tottenham. Com certeza, não será uma negociação tão fácil. E o jogador até mesmo na época confirmou que não sairia do Tottenham, né? E dessa vez volta aí a ser especulado pelo Edmundo uma possibilidade de contratação do Richarlison em 2025. Certamente, uma negociação que só acredito quando acontecer, quando o jogador estiver no Vasco, vestindo a camisa do Vasco, assim como foi o Coutinho, né? Muita gente aí ficava com o pé atrás, até o Coutinho realmente assinar com o Vasco. Levou muito tempo, né? Várias semanas se arrastando a negociação com o Coutinho, mas essa questão do Richarlison é muito mais complicada, né? Por mais que o jogador não viva uma grande fase lá na Europa, é banco no Tottenham, né? Entra muito pouco, ganha pouquíssimos minutos e com certeza não sabemos se a ideia do jogador é voltar ao Brasil e ainda voltar ao Vasco. O Vasco vai ter grana para bancar o altíssimo salário do jogador, que certamente não vai querer ganhar no mínimo aí 1 milhão, né? Vai querer ganhar muito mais que isso, cara. Com certeza o Vasco vai ter que enxugar bem a folha salarial. E também, quem sabe, o fator Libertadores, se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, conquistar a vaga direta, pode ser que facilite essa possibilidade. Mas eu, sinceramente, só acredito vendo. E os outros nomes, outras posições aí, a gente não sabe, não faz a mínima ideia de quem serão esses reforços. O fato é de que pode acontecer de 3 a 4 reforços de peso no Vasco em 2025 e certamente também devemos ter outros nomes para complementar o elenco do Vasco. Lógico, também a barca, saída de jogadores
que não farão diferença aí no nosso elenco no próximo ano, né? Deixa aí nos comentários se você acredita aí no que disse o Edmundo, que o Richarlison é o alvo para a próxima temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais novidades. Vamos trazer aqui no canal. Então, tamo junto. É nóis.